Olá, tudo bem? Vamos à devolutiva da atividade que foi postada aqui no grupo, certo? Atividade de língua portuguesa, que foi postado na segunda-feira anterior, certo? E a temática desta atividade escolhida foi a seguinte: os impactos da crise do Covid-19 no mercado de trabalho brasileiro, certo? Eu vou resumir o máximo que eu puder para não ficar um vídeo muito longo. Então vamos lá. Eu pedi para que vocês lessem este texto e depois vocês respondessem as três questões abaixo, certo? A primeira questão diz o seguinte: quais os impactos da pandemia no setor de trabalho? Gente, o principal impacto é o que? O desemprego, demissões. Muitas empresas fecharam ou precisaram reduzir o quadro de funcionários. Eu tenho certeza que vocês devem conhecer alguém que ficou desempregado porque trabalhava em uma certa loja e, e o movimento caiu muito, essa loja teve que fechar as portas e esta pessoa que trabalhava lá, infelizmente, ficou desempregada. E isso aconteceu com muitos brasileiros. Milhões de brasileiros ficaram desempregados por causa da pandemia, por causa desta crise, porque as pessoas que têm as suas empresas muitas vezes não conseguiram manter seus funcionários porque não estava tendo muito lucro, não estavam vendendo muito, não estavam vendendo muito porque as pessoas, o pouco dinheiro que tinha, elas queriam guardar para quê? Para comprar comida, certo? Para colocar comida na mesa. Então as pessoas priorizavam o que? Priorizava o alimento, certo? E as outras coisas ficavam para depois. Então, muitas empresas tiveram que fechar as portas por causa disso, certo? E na segunda questão diz o seguinte: qual o setor mais atingido e por quê? O comércio, gente. O comércio foi o mais atingido, certo? Principalmente também os autônomos, certo? Pequenos empreendedores, ok? Vamos dizer, vou citar um exemplo aqui. Vamos dizer que o senhor, certo? O senhor vendia churros na porta de uma escola, vamos dizer, churros, coxinhas e tal. A escola está fechada, certo? A escola, todas as escolas estão fechadas. Então, aquele senhorzinho que tem o seu carrinho já não vai mais poder ganhar o seu dinheirinho ali, certo? Não tem como mais ele ganhar o dinheiro dele, porque a escola está fechada, então ele vai ter que procurar outro lugar para vender, certo? Ou então ele vai ficar sem aquela renda, certo? É só para citar um exemplo. E a terceira questão foi a seguinte: qual o plano de governo para reduzir os impactos da pandemia? O que o governo implantou para reduzir os impactos da pandemia foi o auxílio emergencial, ok? Que já encerrou ano passado, mas que está para ser implantado novamente, só que com um valor menor, certo? Foi esse no momento a solução que o governo encontrou para tentar diminuir um pouco todo esse problema, ok? Continuando, além da temática da quinzena, nós também escolhemos o conteúdo. E o conteúdo desta quinzena que escolhemos para trabalharmos com vocês foi a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E também a linguagem mista, certo? Então vamos lá. A linguagem verbal é esta aqui que vocês, por exemplo, estão me ouvindo falar, certo? Eu estou falando com vocês. Esta é a linguagem verbal. A linguagem verbal, ela é escrita ou falada. Quando vocês estão lendo o texto que eu coloquei para vocês lerem, ali é a linguagem verbal. Eu falando aqui com vocês é a linguagem verbal. E qual seria a linguagem não verbal? A linguagem de sinais, certo? A postura de uma pessoa, a expressão facial de alguém. Muitas vezes você percebe o que uma pessoa quer dizer sem ela precisar falar. Ela calada, ali em silêncio, mas você percebe se aquela pessoa está triste, está com raiva, a postura, ok? Então, essa é a linguagem não verbal. A linguagem não verbal é quando as pessoas não falam, certo? E quando não há algo escrito.
A linguagem não verbal é feita através de sinais, da postura de alguém, da fisionomia de alguém, certo? Por exemplo, a sinalização ali, o semáforo. O sinal verde, todo mundo sabe que é para seguir. O amarelo, atenção. O vermelho, pare. Está escrito lá que o vermelho é para parar, que o verde é para seguir e que o amarelo é para você reduzir a velocidade, ter mais atenção? Não. Não está escrito, mas nós sabemos o que aqueles sinais significam. Então, ali é a linguagem não verbal. Nós sabemos o que aquilo significa, mas não tem uma pessoa falando e nem está escrito, ok? Então, vamos responder as questões deste conteúdo. Vamos lá. As questões deste conteúdo. Sobre a linguagem verbal e não verbal, é correto afirmar o quê? A alternativa correta é a letra D. Por que a letra D? A linguagem não verbal não pode ser realizada nem com a fala, nem com a escrita. Por quê? A linguagem não verbal é aquela que nos é mostrada através de sinais, certo? Através de sinais, através da postura, da fisionomia de alguém, certo? Dos sinais de trânsito, como a faixa de pedestres. Você vê lá que ali é uma faixa de pedestres e que ali você pode atravessar e ir para o outro lado da rua, ok? Está escrito ali faixa para pedestres, para que você possa atravessar a rua e ir para o outro lado. Está escrito assim? Não, não está escrito. Mas quando você vê a faixa, você identifica. Mesma coisa, como eu falei anteriormente, dos sinais, do semáforo. Vermelho, você sabe o que significa. Então, a alternativa correta é a letra D, tá certo, gente? Vamos a outra questão, que diz o seguinte: os emojis foram criados em 1999 pelo designer japonês Shigetaka Kurita. Não sei se a pronúncia está correta, tá, gente? Mas vamos lá, continuando. Com o intuito de aprimorar a comunicação da população japonesa sobre essa linguagem, é correto afirmar sobre essa linguagem que esse japonês aqui criou, ok? Os emojis complementam a linguagem verbal, expressando as emoções dos emissores da mensagem. Os emojis utilizam a linguagem mista em que há o uso da linguagem verbal e não verbal. Os emojis representam uma linguagem verbal expressa por diversas figuras. E assim sucessivamente, tá, gente? Mas a resposta correta é a letra A, certo? Por quê? Os emojis complementam a linguagem verbal, expressando as emoções dos emissores da mensagem. Ok, gente? Então vamos lá, nós estamos conversando e a pessoa com quem você está conversando falou alguma coisa que você não gostou. Então o que é que você faz? Então o que é que você faz? Você envia um emoji desse, expressando aquilo que você está sentindo naquele momento, ou então você escreve uma frase e no final você usa um emoji desse para expressar o seu sentimento naquele momento, ok? Vamos à última questão, certo? Desta atividade. Acompanhe comigo a leitura desta tirinha. Gostou, Susanita? Foi minha mãe que me deu. Ah, um negrinho. É, por quê? Não vai me dizer que você tem preconceito racial. Eu? Claro que não. Afinal, nós somos todos iguais. Como é que vou ter preconceito racial? Aonde você vai? Lavar o dedo. Gente, a interpretação desta tirinha, desculpa, a interpretação desta tirinha eu vou deixar que vocês façam, tá? Em outro momento pode ser que nós venhamos a falar sobre este assunto, mas não agora. Vamos seguir com a questão. Segundo a tirinha acima, é incorreto afirmar. Incorreto. Qual alternativa aqui é incorreta? As linguagens verbal e não verbal são utilizadas pelas duas personagens. Esta alternativa está correta, porque nós percebemos através das falas, aliás, desculpa, as falas das personagens é a linguagem verbal e a expressão e os movimentos é a linguagem não verbal. Então, esta alternativa está correta. Letra B. Somente a Susanita, que utiliza a linguagem não verbal quando levanta o dedo. Não. A linguagem não verbal não é só utilizada neste momento quando Susanita levanta o dedo. Ela é utilizada
em todos os quadrinhos da tirinha. Então, esta alternativa é incorreta. A letra C, a linguagem verbal é representada pelas falas das personagens. Ok. Letra D, a linguagem não verbal envolve as expressões e os movimentos das personagens. Ok. Letra A, em todos os quadros temos o uso da linguagem verbal e não verbal. Temos sim. Então, a única resposta incorreta é a letra B. Ok?